Sim, gurizada, aconteceu. O Internacional venceu seu primeiro jogo no Brasileirão. Ele venceu o Santo ontem na Vila Belmiro. Jogo válido pela sexta rodada do Brasileirão. A gente finalmente conquistou nossa vitória, a primeira no campeonato, a primeira contra um segundo clube de Série A. O único clube que a gente tinha vencido antes era o Grêmio, que era um clube de Série A. Agora a gente vence o Santos. A gente dá uma respirada na tabela. A gente sobe para 17º. A gente ainda não sai da zona de rebaixamento, mas ainda assim conseguimos dar uma respirada, conseguimos acalmar os ânimos e a gente consegue agora já pensar no próximo jogo contra a Chapecoense. Para quem não viu o jogo, foi um jogo bem laica, mas com o Inter levemente superior no primeiro tempo. Eu achei o primeiro tempo muito bom do Inter até os 30 minutos, a gente conseguiu criar bastante coisa. E a primeira chance do Inter, de fato, saiu aos 9 minutos de jogo, num passe que o Vitinho acha o Borré carrega um pouco a bola, espera a passagem do Alejandro, toca para o Alejandro finaliza, o Brasão defende. Foi uma jogada muito boa do Inter, o Inter que se propôs a jogar assim, não ia ser diferente, já que dos 11 titulares, apenas 4 que jogaram contra o Bahia foram escalados para esse jogo, foram o Borré, o Vitor Gabriel, o Rocher e, se eu não me engano agora, o... como é que é o nome dele? O Matheus Bahia. Esses 4 jogadores só jogaram, de acordo com o Pesolano, muito por conta de os outros jogadores não estarem 100% e por causa disso ele acabou optando por quem estava melhor fisicamente, por quem poderia entregar mais dentro de campo, já que era um jogo tão importante para alguém que estava tão pressionado quanto o Pesolano, assim como o seu rival, no caso o Vojvoda pelo Santos, mas acabou que só um saiu com a vitória, até porque se ambos saíssem com empate, talvez fosse ruim para ambos, um pouquinho melhor para o Inter por estar jogando fora de casa, mas mesmo assim seria um resultado negativo. A gente só subiria uma posição na tabela porque o Cruzeiro perdeu para o Atlético Paranaense, então a gente só ia sair de 20º para 19º. Mas seguindo o jogo, aos 21, outra escapada boa do Inter, de novo com o Vitinho. O Vitinho pega a bola na lateral direita, ele vai trazendo para o meio, ninguém do Santos vai chegando. E aí quando chega o Zé Rivaldo ele finaliza, o Brasão faz uma excelente defesa. O Brasão, que até então estava sendo um belíssimo carrasco do Inter, vinha defendendo, vinha catando tudo. E um jogador muito perigoso do Inter nesse primeiro tempo era o Vitinho, que novamente aos 23 a jogada inicia com ele limpa para o meio, ele cruza de canhota. Agora eu não vou lembrar quem que é o defensor do Santos, ele desvia para trás, a bola chega no Borré, mas ele isola para cima, acaba não acertando o gol. Mais uma chance clara para o Inter. O Inter que é um dos times que mais cria, o Inter que é um dos times que mais finaliza, mas não consegue botar a bola para dentro, não tem tanta efetividade assim. E se tu não ter tanta efetividade nos jogos, automaticamente tu não vai vencer. Porque o outro time pode ter uma efetividade maior que tu, só que não criar tanto, como no caso do Santos, que para mim a primeira chegada realmente perigosa foi aos 35 minutos, numa jogada praticamente tu pensa que tá perdido no meio campo, o camisa 22 do Santos, agora não vou lembrar quem era, ele dá um passe de trivela, acha o Gabriel no meio dos zagueiros, o Ferenc Torres é uma porta, o do Gabigol domina, chuta de direita, vence o Rocher, mas ele estava impedido, ele estava realmente com o corpo inteiro na frente do defensor do Inter, o Matheus Bahia, que era o último defensor, que talvez pudesse dar condição, mas graças a Deus não. Aí acabou que o Santos conseguiu sair na frente, conseguiu ser mais efetivo, mas por estar impedido, condição irregular, acabou não valendo o gol. Depois disso, aos 42 minutos cria mais uma boa chance, uma tabela do Gabigol com o Neymar. O Gabigol toca pro Neymar, o Neymar escora de peito, o Gabigol recebe, invade a área, chapa e acaba indo para fora. O Gabigol que estava insuportável nessa partida, que tanto nessa finalização ele pede escanteio, mas o juiz não diz nada, não vê nada. E em seguida, a última boa chance do Inter no primeiro tempo, novamente com o Vitinho, mas o Borré finaliza, acaba pagando prensado numa jogada que o Vitinho consegue achar o Borré, bate prensado, sobra no o Bruno Henrique toca para área, o Zé Ivaldo vai cortar, joga contra o próprio gol, e de novo o Brasão tá lá para defender, e de novo o Brasão tá lá para salvar o Santos. Olha, quesito com convocação de seleção brasileira, talvez alguns detalhes do Brasão ele precisa corrigir, principalmente a saída do gol. Ele sai muito do gol para dar soco, ele não sai para encaixar a bola, o que muitas das vezes pode gerar mais um ataque para o time adversário. Tanto que a segunda bola que sempre sobrava com os jogadores do Inter, o que é um ponto positivo para a gente, que estamos atentos, mas um ponto negativo para o Santos,
que não tá tendo a marcação encaixada, que realmente tá com esse problema de ganhar a segunda bola. Esse lance foi aos 46 minutos, essa chance do Bruno Henrique, e a gente já corta para o segundo tempo, onde no primeiro escanteio do jogo, o Inter só que teve escanteios no geral na partida, o Bruno Henrique vai para a bola, o nosso atacante Zé Ivaldo, que já tinha tentado 2 vezes jogar contra o próprio gol, consegue agora dessa vez, é um lance bizarro, ele faz o movimento todo para trás, cabeceia pro gol, vence o Brasão, o Inter abre o placar, e a gente começa já o segundo tempo, perdão, muito bem, mas depois da parada técnica achei que o Inter deu uma murchada, a gente estava com um plano de jogo muito bem detalhado do que a gente ia fazer, estava com o jogo já na cabeça do que realmente era para executar, só que depois da parada técnica achei que a gente deu uma murchada, a gente não conseguiu mais manter o mesmo nível, e muito por conta disso o Santos conseguiu ser superior ao ponto de criar um gol que por pouco não foi validado, mas no segundo tempo a gente volta bem, a gente volta conseguindo o gol logo cedo, que com certeza ajudaria a gente, mas como tudo que é bom dura pouco, né, gente? Logo em seguida, o que acontece? Pênalti pro Santos aos 7 minutos, o Moisés pela esquerda do Santos, pela direita do Inter. Cara, ele já estava infernizando a vida do nosso até então melhor jogador na partida, Vitinho. E aí o que acaba é que o Vitinho não é um lateral, ele é um ponta que estava jogando de ala e tinha que voltar a defender. E ele não tem muitas valências defensivas. Acabou que o Moisés foi para dentro uma, foi para dentro duas, na terceira o Vitinho bota o pé, sofre o pênalti, e aí você já sabe quem foi para a bola, não tinha outra pessoa, foi o Neymar olha pro Rocher, o Rocher cai, o Neymar só tira o Rocher da bola e acaba realmente fazendo o gol. Mas antes disso, depois disso, realmente tem, acho que 2 ou 3 chances que o Inter poderia fazer o gol. No escanteio de novo, o Bruno Henrique tá com a bola na lateral direita, ele cruza para a área, e agora não vou lembrar qual que é o jogador do Inter que cabeceia, mas se eu não me engano é o Alejandro ou o Félix Torres, cabeceia, novamente o Brasão faz uma boa defesa, a bola sobra pro Borré, o Borré finaliza de primeira, e de novo tá lá o Brasão para defender, mas antes, no meio do caminho, o Brasão estava lá para defender, mas no meio do caminho o Borré pega a bola, quem finalizou não foi o Borré, foi o Vitinho, então peço perdão, mas o Vitinho finalizou, o Borré recebe, ele faz o gol, só que ele está muito impedido, não é pouco. Ele está dentro da pequena área sozinho, não tem ninguém dando condições para ele, então mesmo que o chute do Vitinho, tipo, pegasse alguém do Santos, ele ia estar impedido porque, cara, o Borré não fez um jogo ruim, só que acabou que ele não conseguiu fazer o gol, mas achei o jogo do Borré muito bom. Em seguida, aos 26 minutos, tanto ele quanto o próprio Vitinho, que eu tanto venho elogiando, ambos saem sozinhos, cara a cara com o goleiro, com um jogador só que é o Zé Ivaldo de novo. O Borré espera a ultrapassagem do Vitinho, ele toca meio forte pro meio, acaba que o Vitinho não consegue trazer para dentro para finalizar. Ele dá o tapa, o Zé Ivaldo dá o carrinho, aí muita gente pode dizer que é expulsão, mas para mim o amarelo tá muito bem aplicado, porque tinha mais 2 jogadores do Santos e mais 2 chegando, então tinha mais 4. A bola sobra com o Aguirre, que tinha entrado, o Aguirre finaliza, o Brasão novamente defende, aí a bola poderia sobrar com o Borré, mas com o kick dela ela sai para escanteio. E depois disso, realmente a única coisa interessante que vai acontecer é o gol do Carboneiro, que eu achei que demorou muito para entrar no jogo. O Carboneiro, que é um jogador que muitas das vezes pode desequilibrar, é um jogador rápido, é um jogador de drible, tem uma das maiores taxas de acerto de drible do Campeonato Brasileiro nesse exato momento. Então, realmente é um jogador que desequilibra, é um jogador que pode ajudar o Inter e tem que estar em campo. Achei que o Pesolano demorou demais por ele, tanto que ele botou com 40 minutos. Ele teve 5 minutos mais os acréscimos de 7, teve 12 minutos para jogar e já fez a diferença, porque novamente no escanteio, dessa vez cobrado curto, aparentemente uma jogada ensaiada do Inter, a bola vai para a direita com o Tabata cruza. Agora eu não vou lembrar quem cabeceia, porque eu não consigo lembrar todos os jogadores do Inter, porque tem alguns que eu nem conheço, mas o Tabata cruza para a área, o centroavante que tinha entrado cabeceia, a bola sobra no Carboneiro, o Carboneiro limpa o marcador, acho que era o Roleiser, e chapa no canto, vence o Brasão, e aos 49 minutos do segundo tempo, o Inter faz o 2-1, o Inter passa à frente do placar, e aí nisso tudo dava um alívio, o Inter realmente jogou melhor que o Santos em vários momentos da partida, o Inter realmente criou mais que o Santos, e dessa vez foi mais efetivo do que das outras vezes, do que contra o Bahia, do que contra o Atlético Mineiro, do que contra o Atlético Paranaense. Então realmente o Inter foi muito bem nessa partida, tanto que conseguiu o gol, tanto que conseguiu a vitória.
Já para a equipe do Santos, que não achei um jogo ruim, mas muitas das vezes poderiam ter feito mais alguma coisa. Acho que eles têm que partir mais para um jogo ofensivo do que um jogo defensivo. Tem muitos jogadores criativos. E não foi um bom jogo, não foi um jogo assim encantador. Até mesmo do Neymar, do Gabigol, do Rony, que são as principais estrelas desse elenco. Mas fica um sinal positivo que, se eles quiserem realmente fazer um jogo mais ofensivo, botar os molequinhos da base, botar os moleques mais novos para jogar, vai dar certo. Só que eles têm que entender uma coisa, que o Neymar não é centroavante, o Neymar tem que jogar mais para dentro, o Neymar já está com uma certa idade avançada, então a gente não pode pegar o cara e crucificar ele por uma atuação que não foi tão boa, mas também não foi tão ruim. O Santos agora cai, fica em 16º, uma posição na frente do Inter. O Inter, tomara que agora embale no Campeonato Brasileiro, tomara que agora o jogo contra a Chapecoense a gente ganhe também. É um jogo dentro de casa, é um jogo em tese mais tranquilo até que esse do Santos. Então eu imagino que a gente consiga vencer, engatar a segunda vitória no campeonato e quem sabe matar de vez esse fantasma que está nos assombrando. E é o primeiro. É a segunda vez que a gente faz uma campanha tão ruim na história. A primeira tinha sido em 1990, a outra campanha bizarra de 3 pontos em 6 jogos. Então, a gente consegue afastar isso, a gente consegue ganhar mais uma partida. E 10 anos atrás, quando a gente é rebaixado em 2016, o nosso começo tinha sido avassalador, a gente empata um jogo, ganha 3, perde um. E aí nesse a gente já faz o contrário, a gente perde 4, empata 2, agora a gente consegue ganhar um jogo finalmente. Então eu espero que a gente tenha uma virada de chave agora, tenha ganância de vencer o jogo e tenha disposição para saber sofrer e quando a gente tiver a oportunidade de matar o jogo. Então realmente foi uma análise bem tranquila desse jogo, foi algo bem de boa. Acho que no geral a gente jogou bem, é um sinal verde pro Pesolano. Já pro Vojvoda tem que se cuidar, a gente é o maior cemitério de treinador que existe, a gente não consegue dar tempo para um treinador realmente trabalhar e botar suas ideias, a gente já quer resultado logo, mas vinha de 4 vitórias só em 15 jogos, então realmente não estava bom pro Vojvoda, muito menos pro Pesolano. E no duelo de quem estava pior, deu Inter. É isso, gurizadinha. Se inscreve, comenta, compartilha, dá like aí. E vem nos acompanhar, né? A Champions eu comento de coisas europeias, comento aqui da Sul-Americana mais focado no Inter e Grêmio. E hoje tem jogo do Grêmio, então provavelmente eu vou fazer alguma coisinha. Mas eu tenho faculdade também, então não sei se eu vou conseguir acompanhar de perto o jogo do Grêmio. Mas é isso, valeu, falou e até mais, gurizada.